Eu quero pensar com os irmãos hoje em Apocalipse, falando em cura, falando em enfermidade. Há tantos textos na Bíblia, tantos assuntos para nós considerarmos. E eu quero pensar com os irmãos em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, começando dos versos 7 e 8. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Nós vamos começar do final desse parágrafo, dessa narrativa, que é um conjunto, e só que eu vou começar pelo fim, e que trata justamente de enfermidade, que trata de doença. E eu espero que você acompanhe com atenção, você em casa também, bom ter você participando com a gente. E se você mora aqui na Grande Vitória, espero te ver aqui presencialmente às 19 horas, porque é bom estarmos juntos fisicamente, não só virtualmente. Se não tem problemas para vir, venha, né? Mas diz assim o versículo 7 de Apocalipse 6: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Verso 8, diz assim o verso 8. Podem ler juntos? E olhei, e eis talvez você já tenha ouvido falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, ou sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Apocalipse, para quem não sabe, para quem é novo, foi escrito por João, discípulo de Jesus, quando exilado na ilha de Patmos. Ele não foi morto, e alguns consideram já pela idade. Ele foi levado para a ilha de Patmos e ele tem uma grande revelação do final dos tempos. E nessa revelação que ele escreve, ele apresenta muito do que viu através de metáforas, de figuras de linguagem. Primeiro, figuras que já eram bem conhecidas no seu tempo. Segundo, também porque era uma maneira de não despertar mais perseguição, falando de uma forma explícita do Evangelho. A verdade é que numa dessas revelações ele disse que viu 4 cavalos sendo enviados para a terra, com uma missão profética. Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo negro e um cavalo amarelo. Se você prestar atenção aí no versículo de número 8, você vê que o cavalo amarelo, ele trata de enfermidades. Ele fala de uma pandemia, ele fala de um coletivo de doenças. E ele diz assim que esse cavalo, ele circularia a terra e dizimaria 1/4 da população. 1/4. Hoje nós temos uma média de 8 bilhões de habitantes no planeta. Isso seriam 2 bilhões de morte, né? Muitas pessoas me perguntam se a pandemia, agora que estamos vivendo o corona, é uma profecia que está se cumprindo, se tem a ver com esse cavalo amarelo, né? Amarelo aqui de fato é a cor da doença e até se tornou quase que universal, né? Um sinônimo de doença. Quando a pessoa diz: nossa, você está amarelo, hein? Você está amarelo. Não só amarelou de medo, mas, né? A verdade é que se umas 10 pessoas falarem para você que você está amarelo, é capaz de você sentir amarelo. Se umas 10 pessoas chegarem para você e falarem: você está meio amarelo hoje, hein?
né? Talvez não considere o reflexo da luz, talvez não considere, mas é possível você internizar isso. Mas se tornou a metáfora da doença. E diz esse versículo 9 que, versículo 8, que 1/4 da população seria tomada então pelas enfermidades. Mas observe aí no versículo 8 que está na tela, e diz assim: olhei e vi um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado morte. Morte. A enfermidade é para a morte. E o inferno o estava seguindo. O inferno seguindo, porque o inferno quer aproveitar uma brecha para que aqueles que não se envolveram com Jesus, então possam ser levados para lá. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome ou com a mortandade, por meio das feras da terra. Para matar com a espada, pela fome, com a mortandade. Essa mortandade é justamente o sinônimo de enfermidades, de doenças. Você vai perceber isso em outras traduções. Bom, por que eu estou começando pelo 4º cavalo? É porque você vê no versículo 8 que ele já está tratando do conjunto. Ele já está tratando do que os outros também farão. Ele diz assim: sobre a 4ª parte para matar a espada, fome e peste, e por meio das feras. Então ele fala do 4º, que é o amarelo, que vai matar pela enfermidade, mas ele junta os outros cavalos anteriores. Ele junta os outros cavalos anteriores. Então vamos ver o anterior. Se esse fala sobre a mortandade por enfermidade, veja lá nos versículos anteriores, versículos 5 e 6, ou melhor, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Diz assim: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º selo. Versículo 6, 5 e 6, isso, 5, volta aos 5. Quando abriu o 3º selo, ouviu o 3º ser vivente dizendo: vem. Então ouvi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Não de forma simultânea, mas aparentemente de forma progressiva, antes da enfermidade lastrar, crescer, matar, ele fala desse cavalo preto, que é uma metáfora da injustiça social. É uma metáfora, é uma figura da escassez na história de uma grande maioria, enquanto outros têm abundância de bens. Se não, observe que esse cavalo preto, olha o que diz no versículo 6, uma medida de trigo por 1 denário. No versículo 5 já vimos que ele tem uma balança na mão. Ele está falando aqui de uma crise econômica, ele está falando de uma inflação, ele está falando de uma dificuldade de aquisição de bens para sobrevivência, por 1 denário. Agora, no finalzinho diz assim: e não danifiques o azeite e o vinho. Isso quer dizer, a classe média alta, ela continuaria crescendo, comandando aquilo que produz a alegria, o prazer aparente, continuaria sendo desenvolvido com a mesma injustiça, sem um equilíbrio social. Alguns tendo muito. Não danifiques o azeite e o vinho, não danifiques. Esse cavalo preto, ele, via de regra, ele não prejudicaria muitos que usurpam, muitos que corrompem, muitos que têm, mas a verdade é que muitos teriam dificuldade de sobrevivência. Então, a partir da fome, vamos lá de uma forma resumida. O cavalo preto fala da fome. Fome.
o cavalo amarelo da doença, certo? Então vem a fome, vem a fragilidade orgânica, física, vem a falta de vitaminas e condições de sobrevivência necessárias, o cavalo preto, e em consequência vem o cavalo amarelo, com as doenças, as enfermidades. Mas antes do cavalo preto, nos versículos de número 3 e 4, diz assim no versículo 3, deixa eles colocarem para mim lá, parece que agarrou, mas o versículo 3 fala sobre o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele aponta para as guerras. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, continua, e saiu o cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. A paz, para que a ausência de paz leva à briga, à confusão, seja no micro mundo de cada um, ou seja no macro planeta. Então, o cavalo vermelho, ele é o símbolo da guerra, seja em casa, seja no trânsito, seja o comportamento iracundo, pessoal, micro, no microespaço, ou seja, mundial. Seja o Biden com Trump, seja o Sudão com o Líbano, seja onde for. O cavalo vermelho, o seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Preste atenção. O cavalo vermelho aponta profeticamente para um crescimento. E quando eu estou falando de profecia, querido, eu não estou falando de um profeta que levantou aqui, agora, e não tem uma margem de acerto tão grande. Eu estou falando de profecia bíblica. Isso é, elas são inegociáveis, elas são inalteráveis. O que Deus está dizendo é: quanto mais próximo do fim, e quando me perguntam se a pandemia é um sinal do fim, eu digo, querido, a verdade é que nós estamos 2000 anos mais próximos do fim do que quando Jesus falou que voltaria. Eu não sei quanto tempo resta, mas que eu sei que já passaram 2000 anos, então nós estamos 2000 anos mais próximos do fim. Pode demorar 4, 6, 20, eu não sei quanto. Mas quanto mais o tempo passar, mais o cavalo vermelho vai circular, tirando a paz do coração das pessoas, para que elas de tal forma levantem na frente de um ambulante e, por não ser atendido do jeito que gostaria, dê um tiro. Jesus disse que seria como nos dias de Noé, e nos dias de Noé, Lameque disse: eu matei um homem porque ele pisou no meu pé. Eu matei, eu estou tão nervoso que eu matei uma pessoa. Então, quanto mais próximo do fim, mais aguçaria essa violência, esse desejo de matar, esse desejo de prejudicar, porque a morte, ela não se efetua somente com uma arma, mas se efetua de outras formas. A verdade é que o cavalo vermelho diz que quanto mais perto do fim, as pessoas não teriam paz, e não tendo paz, não teriam condição de conviver umas com as outras. Elas matariam, porque os seus gostos e desejos não seriam satisfeitos. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Bom, sem paz, mata.
Então vem a guerra. Vindo a guerra, vem a fome. Vindo a fome, o cavalo negro, vem então a doença, a enfermidade e a morte. Ela, de uma forma mais ampla, ela se torna literal. Bom, 3 cavalos, aqui em Apocalipse, profetizados como que circulando na história. O cavalo vermelho da guerra, falta de paz no coração. Faltando paz nesse conflito, nos desejos de ter mais que o outro, vem o cavalo negro, onde o azeite e o vinho, os benefícios de alguns são preservados em troca do prejuízo de outros e da injustiça que é feita em relação a outros. Um coração que não se move com a dor do necessitado. Mas, a partir dessa fome, dessa carência, vem então as enfermidades que lastram, que matam. Agora, antes desses 3 cavalos aparece um, que é o cavalo branco. Nos versículos 1 e 2 aparece o cavalo e diz assim, e saiu outro, volta no versículo 1 e 2, por favor. Versículo 1 e 2, vi quando o cordeiro abriu uns dos 7 selos e ouvi 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Verso 2, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Eu li de trás para frente para podermos chegar a uma conclusão em relação a esse cavalo branco, no qual eu quero me deter um pouquinho mais. Não poucas vezes, não poucas pessoas afirmaram que esse cavalo branco e o seu cavaleiro aponta para Jesus. Então primeiro sairia Jesus, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Depois então veria a guerra, depois da guerra a fome, depois da fome então a enfermidade. Agora preste atenção, queridos, e eu espero não te assustar, mas você percebeu que há uma sequência. Há uma sequência. E deixa eu observar que a Bíblia não é uma coxa de retalho. Eu tenho dito sempre isso aqui. A Bíblia, ela não tem um assunto em cada capítulo de uma forma isolada e desconectada. No capítulo 5 anterior, nós não leremos agora, fala de Jesus assumindo o trono. Venceu, não iria vencer. Ele vence e assume o trono. E ele apanha das mãos do Pai um livro selado com 7 selos, que simboliza a história universal que estava lacrada, definida. A história que estava fechada, com todas as maldições e implicações da culpa do pecado. Ele apanha esse livro no capítulo 5, e agora no capítulo 6, ele abre os selos. Ora, se é ele que está abrindo o selo, não é ele que está enviando ele. Você me entende? Leia o capítulo 5 e você verá que ele está no trono, ele está com a coroa, e ele já venceu. No capítulo 5. Agora ele abre o livro da história, para que a história seja resolvida. E quando ele abre os selos, então o primeiro cavalo que sai é um cavalo branco. Agora não seria o próprio Jesus dando para Jesus a autoridade
de ir pela terra. Seria algo totalmente difícil de compreender. O próprio Jesus que pagou o preço, que abre o selo. Agora olha aí no verso 2, e diz assim no verso 2: e foi-lhe dado uma coroa. Vocês não têm obrigação de saber, mas na verdade, no grego, a palavra coroa aqui é Stéphanos. É o mesmo nome usado para Estevão. A palavra Stéphanos aqui diz no verso 2: e foi-lhe dada uma coroa, é uma coroa de louro. Louro é uma planta, era a coroa dos Jogos Olímpicos, era a coroa do prazer passageiro. E foi-lhe dado ao cavaleiro do cavalo branco uma coroa que não era uma coroa de metal, não era uma coroa de ouro, era uma coroa de louro, de um conquistador de uma partida, de um conquistador de uma etapa. Você está me entendendo? Então eu estou dizendo que o cavalo branco, ele não aponta para Jesus. Não aponta para Jesus. Primeiro porque Jesus é quem está no comando, no capítulo 5. E aí no capítulo 6 começa dizendo então que quando ele abre os selos, o primeiro selo sai antes da guerra, antes da fome, antes da doença, sai um cavalo branco. Pastor, se esse cavalo branco não é Jesus, se a coroa dele é uma coroa de um prazer temporal, é uma coroa de louro, é Stéfano no grego, não é diadema. Diadema tem a ver com a coroa de ouro. Então quem é esse personagem? É o falso evangelho. É o falso evangelho. É o evangelho ralo. É o cristianismo de terceira. Não se tem muito hoje falado em carne de terceira, mas eu não sei aqui quantos tiveram o privilégio de comer carne de terceira, moída, que era sebo puro, né? E nós que tivemos o privilégio, né, de comer a carne de terceira, era melhor do que nada. Dava uma variada entre o ovo, né? Mas é o evangelho de terceira. É a Bíblia desvalorizada. É o relacionamento com o povo de Deus sendo tratado de uma forma leviana, chula, mesquinha, sem raça, sem graça, sem paixão. Isso está não só aqui, queridos. Eu não estou fazendo um estudo bíblico citando inúmeros textos, mas em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus Cristo disse que no fim dos tempos levantaria-se muitos falsos cristos. Não se fala de um anticristo. João mesmo escreve nas cartas que anticristo é todo aquele que é contra Cristo, mas que se faz parecer com Cristo. Então esse cavalo branco, ele se faz parecer o seu cavaleiro com Cristo. A cor assemelha, mas é um branco que não é real. Que não é real. E ele tem uma coroa que, sendo observada, não é a coroa de um rei. Vou repetir, porque é muito interessante observar esse detalhe. É uma coroa de louro. É uma coroa de quem ganha uma partida e não de quem ganha a guerra. É a coroa de quem ganha um jogo. O louro, a coroa de louro, que desde a Grécia Antiga era colocada na cabeça dos ganhadores
dos jogos, que depois passou a ser feito de oliveira, de ramos de oliveira, mas uma coroa de mato, uma coroa de mato. Então, esse cavaleiro, olha no versículo de número 2, volta no versículo 2, diz assim no verso 2, ele tem uma coroa, só que essa coroa, e aí a língua portuguesa ela é muito pobre, o Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego há uma diferença entre coroa e coroa. Essa coroa aqui é Stefano, não é a coroa diadema. Isso quer dizer, querido, que um falso Cristo, espalhando um cristianismo ralo, não radical, não comprometido, um cristianismo minguado, ele leva a falta de paz. A falta de paz leva à guerra. A guerra leva a um descontrole social, material, uma injustiça financeira. E aí vem a doença e a morte e o inferno. Você entendeu? Você entendeu? É o que está no capítulo 6. Há uma sequência. Se você quer mais provas de que eu estou falando de que o cavalo branco não tem a ver com Jesus, olha bem o que diz no versículo 2. Então, e eis um cavalo branco e o seu cavalo com um arco. O seu cavaleiro com um arco. Você percebe alguma coisa aqui diferente em relação a Jesus? Arco é uma arma que atira à distância. A arma de Jesus é uma espada, como um punhal. Eu estou usando de metáfora, como é apresentado em Apocalipse. O punhal é proximidade, penetra, e é capaz de separar juntas e medulas, como diz Hebreus capítulo 4. É capaz de separar, de cortar. O punhal, ele tem uma função quase que única, que é cortar aquilo que está jungido, aquilo que está atrelado. Então o punhal corta. A arma de Jesus é um punhal. A arma desse falso cavaleiro, do cavalo branco, é um arco que atira à distância. E diz mais no versículo 2, com um arco foi-lhe dada uma coroa, e olha aí, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele sai vencendo e para vencer. O que mostra que ele quer ganhar o que já está ganho por Jesus Cristo. Jesus Cristo já ganhou, está no capítulo 5, ele já venceu, ele já está no trono. Mas no capítulo 6, aparece um outro cavaleiro que ele sai para lutar, quando a luta já foi ganha na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia e assentou à direita do Pai. Ele já venceu. Ele já venceu. Só que quando abre o livro da história, e nesse tempo que resta, sai um falso cristianismo, sai um falso evangelho, sai um enganjamento que não prioriza o rei nem o reino. Sai uma igreja que assiste culto, mas não participa do culto. E por isso ela não tem paz e nem promove a paz. Ela não tem paz e nem promove a paz. Como ela não promove a paz, vem a guerra. E como vem a guerra, vem a injustiça social, porque um quer ser maior do que o outro e quer ganhar do outro. E aí então vem as doenças, tanto psicológicas como espirituais, como físicas.
Mas tudo tem uma origem. A origem da doença lá na frente tem a ver com um cavalo branco, que não é o cavalo branco, mas que está disfarçado, espalhando suas mazelas e misérias. Olhe mais, para provar que o cavalo branco é falso, do capítulo 6, olhe que quem o segue, quando ele sai, logo atrás sai o cavalo vermelho, depois o cavalo preto e depois o cavalo amarelo. Se o cavalo branco fosse de fato o puro, cristalino, preciso, perfeito Evangelho de Jesus Cristo, ele não seria seguido, porque nem a falta de paz, nem a falta de misericórdia, e nem tampouco as consequências disso o seguiriam. Mas quando sai o cavalo branco, sai logo atrás o cavalo vermelho, e sai logo atrás o cavalo negro, e sai logo atrás o cavalo amarelo. Então isso prova que esse cavalo branco, ele tem más conexões, uma network muito esquisita. Entendido? Como disse a Mirna aqui, é o evangelho da gambiarra. É o evangelho da gambiarra, quer dizer, é um negócio que está mal conectado. Você está entendendo? Então, queridos, eu estou dizendo isso porque não poucos, lendo isoladamente o capítulo 6, lendo isoladamente, afirmam que o cavalo branco é Jesus. Mas a Bíblia não é uma coxa de retalhos. A Bíblia é um conjunto por inteiro, onde ela se explica por ela mesma. Então, no capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: o cavalo branco, o seu cavaleiro. Agora, observe um outro detalhe aqui, eu não posso pular, é que ele é anônimo, o seu cavaleiro, e com letra minúscula. Se você observar na Bíblia, várias vezes referência no Velho Testamento a Jesus como anjo de Deus, é com letra maiúscula. Nas traduções foi tido esse cuidado, nas referências a Deus. Mas o cavaleiro, né, ele é anônimo, e ele sai puxando essa fila de desgraça. Agora, o segundo cavaleiro, como chama? Lá no versículo de número 3, diz assim: e saiu o cavalo vermelho, versículo 3, e o seu cavaleiro, é o mesmo nome do primeiro. No versículo 5, diz assim: e saiu o cavalo negro, e o seu cavaleiro. No versículo 7, diz a mesma coisa: e saiu o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Então, o nome dos quatro é igual. O nome dos quatro é igual. Agora, queridos, não só considerando que essa coroa é uma coroa de louro, é falsa, não só considerando que ele quer vencer uma batalha que já está vencida, não só considerando que ele é chamado tão somente de cavaleiro e que ele tem um arco e não tem uma espada, eu queria convidá-los a ver uma prova maior do que eu estou me referindo, pulando para o capítulo 19. E agora sim, vejamos o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. No capítulo 19, veja lá a partir do versículo de número 11. Versículo 11 diz assim, tem como projetar o versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha que eu estou fazendo uma conexão bíblica, eu não estou pegando um texto isolado. Mas ele diz: agora eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Esse tem nome. E o nome dele é Fiel. Porque ainda que nós não permaneçamos fiel, ele é fiel em suas promessas para conosco. E ele é a única verdade.
As pessoas estão à procura de verdade, só há uma verdade: Jesus Cristo de Nazaré. O seu nome é fiel e verdadeiro, e Ele julga com justiça. Então, começa apresentando e já mostrando a diferença. Olha o versículo 14. Olha o versículo 14. Melhor, versículo 12. Volta no 12 para mim, por favor. E os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há... Não, vamos ler juntos? Na sua cabeça há... Tem um nome escrito, que ninguém conhece senão Ele mesmo. Espera aí. Aquele cavalo branco do cavalo 6 tem uma coroa de louros na cabeça, de uma vitória de uma partida, de uma vitória de um jogo. Agora, o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, fiel e verdadeiro, do capítulo 19, ele tem muitas coroas. A palavra diadema é coroa de metal, é coroa real. Ele tem uma coroa real? Não. Nessa apresentação por metáfora, ele diz, ele não tem uma coroa apenas, ele tem muitas coroas. O que isso quer dizer? É que ele tem poder e autoridade sobre todas as áreas. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há nada autônomo na história, não há nada e ninguém que esteja fora do seu governo. Ele tem muitas coroas na cabeça. Enquanto aquele cavalinho do Fantástico tem uma coroa de louro, esse tem muitas coroas. Porque para cada área, cada setor, cada assunto, nada apanha Deus de surpresa. Não há nada novo na história. Não há nenhum tema, não há nenhum assunto, não há nenhum comportamento que esteja fora do controle de Deus. Ele é Rei sobre tudo e sobre todos. Ele é Rei sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre todos e sobre tudo. Não há pessoas, não há espírito, não há plantas, não há animais, não há seres no universo. Ele tem muitos diademas. Veja a diferença do cavalo branco e o seu cavaleiro, fiel e verdadeiro, e que não tem um Stéfanos na cabeça, uma coroa de louro, mas ele tem uma coroa real, e tem muitas coroas. Continua no verso 14. Verso 14 diz assim: e seguiram-no quem? A morte, a crise econômica, a doença? Não. Olha o network, olha o link, olha quem segue o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco que aponta para Jesus. E seguiam os exércitos que há no céu, e que são semelhantes a ele, montados em cavalos brancos, e com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Dá para notar a diferença? Quem segue o cavalo branco do do capítulo 6? A morte, a guerra, a falta de paz, a fome, a injustiça social. Quem segue o cavaleiro do cavalo branco? São aqueles que vestem como ele, são aqueles que têm cavalos como dele, e que passam a ser semelhante, reflexo dele. E os seguiu os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linhos finíssimos, branco e puro. O que eu quero dizer, queridos, é que quem segue o falso evangelho, o ralo evangelho, ele acaba tendo comportamentos desastrosos. Mas a partir do momento que seguimos Jesus Cristo de Nazaré de verdade, nós passamos a ser iguais a Ele.
vestidos com vestiduras de linho finíssimo, e também montados num cavalo branco. Por quê? O cavalo na época era o veículo mais rápido, era o veículo de transporte, o meio de transporte comum, e essa era uma maneira de divulgar a paz, de divulgar a justiça, de divulgar o perdão, a misericórdia. Então um exército que segue o cavaleiro do cavalo branco é um exército que está também montado em cavalos e correndo com ele para anunciar tão grande salvação. Essa é a diferença. Há uma diferença. Queridos, antes de todos os demais problemas sociais que nós vivemos, o maior problema é um falso evangelho. O maior problema da sociedade não é se Trump ganhou ou se Trump perdeu. O maior problema da sociedade não é se o coronavírus matou e está matando. O maior problema da sociedade é que, antes de tudo, há um falso evangelho que vai gerando, no efeito dominó, a falta de paz no coração. Essa falta de paz leva a um desejo de violentar o próximo e a guerra, e esse desejo de violentar das mais diferentes formas leva à fome, e a fome leva à doença, e a doença leva à morte. Mas o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, ele tem coroas sobre sua cabeça, ele reina. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. E então o Rei da glória, ele é seguido. Aqueles que o seguem estão com ele da mesma maneira. O seu nome é fiel e verdadeiro. Agora olha o versículo 15. Versículo 15 diz assim: sai da sua boca uma espada afiada. A palavra aqui tem a ver com punhal. Um punhal para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cabo de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Sai da sua boca uma espada, não é um arco. O cavaleiro do cavalo do capítulo 6, ele tem um arco. Esse tem uma espada que sai da sua boca. Em Hebreus capítulo 4, a espada é uma figura da palavra de Deus, que é apta para discernir, que é apta para dividir. É interessante essa figura da espada. Você já pensou nisso? A Bíblia como espada? Se espada é uma arma para matar, a Bíblia como espada. Mas Hebreus diz que ela não é só para matar, mas é para desconectar. Ela entra sendo capaz de interferir em juntas e medulas. O que é isso? Junta tem a ver com aquela parte mais densa, óssea, e a medula, a parte mais frágil. E quando a medula está prejudicando o osso, ou o osso a medula, então a palavra penetra de tal forma no meu e no seu coração, de tal forma que ela corta qualquer conexão que esteja atrapalhando. Ela é apta para discernir, para separar. Ela é apta para entrar e alterar essa conexão da carne e do espírito. Hebreus capítulo 4 diz isso, de tal forma que entre alma e espírito ela é capaz de separar. Ela é capaz de separar essa espada. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas é possível nascer no espírito e essa luta continuar, e então a espada é justamente para gerar essa cisão, gerar essa separação. A verdade é que o cavaleiro do cavalo branco, o verdadeiro, ele tem uma espada e não um arco. A espada tem a ver com aqui e o agora, com o próximo, com o presente.
O arco tem a ver com aquilo que é distante. O ano que vem nós vamos tomar uma decisão. O arco tem a ver assim, bom, depois de um tempo eu resolvo essa situação. A espada não, é aqui, é próximo, é hoje, é agora. Você entende a figura? O arco tem a ver com postergar. Eu jogo lá para frente o arco. A espada tem a ver com aqui e o agora, com o pertinho, com o próximo. Hoje é o dia de salvação nessa casa. Hoje é o dia da punhalada que divide juntas e medulas, alma e espírito, carne e um coração quebrantado. A espada é aqui, é perto, é hoje, é agora. O arco é do Evangelho Ralo, que diz assim, poxa, legal, vou pensar nisso, quem sabe em dezembro eu me batizo. Esse é o Evangelho do falso cavaleiro branco. Eu estou pensando, depois que eu me casar, eu vou me tornar um bom crente. Eu estou pensando, depois que eu me formar, eu vou começar a me envolver com o ministério. Esse é o Evangelho do arco. O Evangelho da espada é agora. Corta agora. Resolve agora. Desconecta agora. Amém? Então, queridos, há uma grande diferença em tudo isso. Há uma grande diferença entre o cavalo vermelho, o cavalo branco do capítulo 6, e o cavalo branco do capítulo 19, que aparece com uma coroa verdadeira, que aparece com a espada, que os seus seguidores são iguais. E daí eu quero concluir dizendo o seguinte: tudo isso me leva a posicionar da seguinte maneira. Primeiro, certo de que o cavaleiro do cavalo branco, ele tem todas as coroas, todos os diademas. Isso me leva a uma dependência completa de Deus em Cristo Jesus. A primeira conclusão que eu faço é, considerando as coroas reais e não de louro, não momentâneas, mas Ele é o Rei. Isso deve nos levar de forma prática a uma dependência absoluta. A partir do momento que eu vejo as coroas na cabeça dele, e eu estou certo de que ele reina, quando João diz, eu vi, ele está dizendo, e quero que você veja. Eu quero que você veja que ele tem domínio sobre tudo. E quando eu vejo que ele tem domínio sobre tudo, então há descanso, porque é uma dependência absoluta. O cavalo vermelho não precisa nos seguir. O cavalo preto não será consequência do cavalo vermelho numa luta mórbida de ter mais do que os outros. E nem o cavalo amarelo, gerando consequências horríveis que geram morte, através de enfermidades diversas. Então, uma dependência absoluta de Deus. Dependência absoluta. Ele tem diadema sobre sua cabeça. A primeira conclusão que eu quero fazer depois desse rápido passeio aqui pelo capítulo 6 e pelo capítulo 19, é que quando eu e você assumimos o verdadeiro evangelho, não membresia de igreja tão somente, não tão somente assistir culto e dar nota, e gostei, não gostei, mas quando entregamos a Jesus Cristo,
e temos consciência de que Ele ressuscitou e reina sobre tudo e todos, então uma dependência. Essa dependência, a partir do momento que ela cresce em mim, ela vai gerar paz, que excede todo o entendimento. Por quê? Quem é que manda na história? Os chineses é que mandam? Quem manda na história é o Rei dos Reis. Primeira conclusão, querido, que você possamos, à luz dessa palavra, vendo que não é uma coroa de louro, não é uma coroa de uma etapa, eu não estou vencendo uma etapa, eu estou vencendo a vida. Nós não vencemos uma partida, um jogo olímpico. Nós não ganhamos uma coroa de ouro, nós ganhamos uma coroa de metal, diadema. Então isso deve gerar descanso. Descansa, ó alma. Descansa no Senhor e espera nele. Que Deus nos ajude a olharmos sempre para Ele e ver que Ele não tem uma coroa de uma batalha, de uma partida, mas ao lado dele nós somos mais que vencedores. Segunda conclusão, deve levar a um discernimento imediato, porque ele tem a espada, ele não tem um arco. Esse discernimento imediato é um chamado a uma decisão agora, já, certo de que Ele reina, e de que Ele não traz junto consigo toda essa quadrilha, esse bando, mas pelo contrário, os que estão com Ele têm comportamentos diferentes. Nós devemos ter um discernimento imediato. Não é um arco. Lembra da figura do arco? O arco é quando você joga à distância. A espada é agora, é perto, é próximo, é aqui, é agora. O que me atrapalha, o que te atrapalha, é aqui, é agora. Não é para depois. Ele tem uma espada. E o nosso desejo é que Ele, com a sua espada, Ele corte qualquer conexão dentro da nossa alma que não presta, que não edifica. Ele corte um discernimento imediato. E em terceiro lugar, um despir do comum. Porque quando você olha para o exército que segue o cavaleiro do cavalo branco, todos estão vestidos de roupas brancas e montados em cavalos brancos. Eles não estão iguais. No capítulo 6, quem segue o cavalo falso, branco, um é vermelho, outro é negro, outro é amarelo. No capítulo 19, o verdadeiro cavalo branco, as pessoas estão vestidas de branco. Vestidas de branco. Uma metáfora da santidade, uma metáfora do despir do comum, do normal, da moda, do natural. Daquilo que é atual. Então nós vamos agora, no Velho Testamento há uma insistência muito grande de não removermos os marcos antigos. Não removermos os marcos antigos tem a ver com não entrarmos na moda, mas pelo contrário, nós mantermos nossas roupas brancas. E está se referindo à alma. Despir do comum. E aí então
nós estaremos vivendo na procissão do cavaleiro do cavalo branco. Nós podemos escolher. E agora é a hora então de uma conclusão e de uma definição. Eu escolho seguir o falso cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, o falso evangelho que é seguido pela falta de paz. O evangelho que não traz paz. Pelo contrário, gera guerra, ódio, desejo de vingança. Tira todas as brigas que estão na mão dele e traz para a sua. Que fardo eu carrego, às vezes. Que fardo você carrega, às vezes. Ele tem todos os diademas, mas nós tiramos da mão dele, queremos nós brigarmos a briga que é dele. E aí nos falta paz, que excede todo entendimento. Que Deus nos ajude, queridos, nessa dependência absoluta de Deus. Como eu anseio por isso. Como eu anseio, como eu anelo. Saber que sobre tudo, sobre todo, Jesus Cristo é o Senhor. Não é romântico. Não é romântico. Mas é lembrar que em cada passo, em cada situação, Jesus Cristo é Senhor. Os diademas estão na sua cabeça. Não é uma coroa de louro. Pare de seguir o falso evangelho. Segundo, decisões rápidas. Não postergar, não adiar. É um punhal, não é um arco. Quem usa o arco é o falso cavaleiro. O verdadeiro usa a espada de 2 gumes, que separa, que divide. É e não é. Que Deus nos ajude a ter esse discernimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre os dons espirituais, ele diz: procurai com zelo os melhores dons. E ele fala sobre o dom do discernimento. Que Deus nos ajude a discernir pelo punhal da palavra. E não só discernir, mas o punhal que corta. Pode doer, mas corta. Pode doer, mas corta. Pode doer, mas corta. Pode doer, mas corta. E cortando estamos livres. E ao mesmo tempo nos despirmos do comum. Tinha uma música antiga, um hino antigo que dizia assim no seu coro, o que está em Apocalipse: quem são esses de brancos vestidos? De onde vêm? E o coro dizia: esses são os que lavaram suas vestes no sangue de Jesus. É um povo diferente. É um povo diferente. Não é a mesma coisa, não é a adaptação ao tempo, não. É um povo que na sociedade continua sendo diferente. Não é um povo que faz um upgrade em cada tempo, em cada época, a sociedade. Quem são esses de brancos vestidos? De onde vêm? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue. Quem são esses de brancos vestidos? Que Deus nos ajude, para que nós possamos, queridos, não viver o falso evangelho. Lembrando que o falso evangelho, ele gera a falta de paz, a guerra, em consequência, uma disputa do ter, da conquista, da injustiça social, e em consequência tudo isso, as doenças em áreas diferentes, e essas doenças geram a morte. Eu não estou dizendo, querido, que toda doença tem a ver com o falso evangelho, mas eu quero dizer que nós podemos amenizar, nós podemos não deixar
essa profecia se cumprir. Lembra que nós lemos no início que o cavalo amarelo, junto com os demais, eles dizimam 1/4 da população do planeta? Lembra que nós lemos isso no início? No versículo 8 diz que o cavalo amarelo da enfermidade com o cavalo vermelho e o cavalo preto, eles dizimam 1/4 da população. Isso hoje significam 2 bilhões de habitantes. Podemos escolher estar no meio desse 1/4 ou estarmos junto com os 3/4 que vencem. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Você quer um evangelho sério? Ou quer um evangelho adaptável à cultura, ao tempo, ao modismo? Você quer o evangelho com a coroa? Ou você quer uma coroa de louro agora de manhã? Você quer o evangelho da espada ou do arco? Eu confesso, queridos, que é a primeira vez que eu parei. E essa semana eu parei para poder ter bastante consciência dessa diferença. E eu fiquei clamando a Deus. Eu quero o evangelho da coroa de metal e não de uma coroa de louro passageira. Eu quero o evangelho da espada e não do arco, que resolve aqui e resolve agora, e não joga para frente aquilo que tem que resolver. Eu quero o evangelho que não é adaptável ao tempo e à cultura, à moda, mas que espelha, que reflete o cavaleiro do cavalo branco. É o exército que está montado em cavalos brancos e vestem roupas de linho finíssimo. Amém? Foi muito bom ter você aqui com a gente assistindo o nosso culto. E se você quiser ser notificado quando a gente for postar um novo conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui pra gente. E se você quiser saber mais do que está acontecendo na missão, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente quer se conectar com você. É isso aí, Deus te abençoe e até o próximo culto.